Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à Classmaker Educação. Estamos voltando aí de um breve descanso. Foram aí 4 semanas, bem corridas. Estamos começando aí em janeiro, enfim, com o pessoal já correndo atrás de coordenação, planejamento, enfim. E começando o nosso mês de janeiro, vou passar aqui para vocês a nossa agenda. E o Alex vai dar o recadinho que amanhã nós temos a segunda parte daquele curso de gamificação do Igor, ok? O Alex depois vai falar para vocês. Nós já divulgamos, inclusive, os posts falando sobre isso, tá ok? Bom, no dia 13 de janeiro, nós vamos estar aqui com a Graça Graúna, falando sobre literatura indígena. No dia 20 de janeiro, vamos estar aqui com a doutora Lilian Papis, falando sobre os principais distúrbios da comunicação em crianças, completando aquele quadro das dificuldades de aprendizagem, ok? No dia 25, nós vamos ter aquela aula com o Igor, que era o complemento dela, que falava sobre as narrativas, que eram as narrativas de jogos, tá? Ela vai estar acontecendo no dia 25 de janeiro, pelo YouTube. E no dia 27 de janeiro, vamos estar aqui com Elis Merlin, falando sobre educação digital e o uso dos memes. Em fevereiro, no dia 1 de fevereiro, recebi a confirmação da doutora Márcia Barreira, que esteve aqui falando com a gente sobre desvendando a dislexia, e ela vai estar voltando para conversar com a gente sobre disgrafia, descalculia e o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E no dia 2 de fevereiro, que é uma terça-feira, o Igor vai estar voltando com a terceira parte desse curso, que amanhã é a segunda parte, a gente já fez a primeira, e no dia 2 de fevereiro, é uma terça-feira, ele vai estar voltando com a terceira parte sobre o curso de gamificação, ok? A gente até marcou aqui em vermelho para vocês verem essa parte aqui dele, tá vendo? Tá falando sobre o gamificando, dia 12 de janeiro e 2 de fevereiro tá marcado lá. Já fiz a divulgação desses posts também. Bom, agora então, sejam muito bem-vindos novamente. Vamos para a nossa live. A nossa live de hoje vai ser com o Alexandre Mesquita. E ele vai estar falando com a gente sobre o que de fato são tecnologias educacionais hoje, ok? Alex, então, muito obrigada por você estar aqui, seja bem-vindo. E eu passo para você agora. Maravilha, Carla. Boa noite a você que está nos assistindo, boa noite a você, Carla, boa noite ao pessoal de forma geral. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Classmaker Educação, a primeira live do ano. Então, desde já, eu desejo para todos vocês que vocês tenham um excelente ano, um 2021 bem melhor do que o 2020, tá ok? E, além do mais, nós estaremos bem calejados em relação a 2020, então superamos diversos desafios. Então, 2021, se Deus quiser, para a gente vai ser um ano bem mais tranquilo, bem mais positivo e bem mais cheio de conquistas. E também de muita aprendizagem, é claro. Bom, a Carla já falou aí para vocês sobre o curso que vai rolar amanhã, que é o curso de Gamificando com o professor Igor Arnaldo, a qual ele está dando aí uma série de cursos gratuitos para a gente sobre a questão da gamificação. Então, quem perdeu a aula do dia 8/12, é só acessar lá o nosso canal da Classmaker Educação lá no YouTube e verificar lá
só procurar pelo nome Círculo Mágico que você encontra aí essa primeira aula que o professor Igor Arnaldo deu para a gente. Lembrando para vocês, como a Carla já havia mencionado, que ficou faltando a parte de narrativas de games, a qual ele vai trazer para a gente aí no dia 25 de janeiro, em São Paulo, é aniversário da cidade, então é feriado, mas para todo o Brasil aí não é, então vamos lá, vamos fazer aí esse esforço e vamos assistir a essa aula, que é uma aula maravilhosa que ele preparou para a gente, tá ok? Bom, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o que de fato são tecnologias educacionais. A gente vai tratar um pouquinho dessa temática. Só vou compartilhar com vocês aqui rapidamente o slide. Assim que vocês estiverem vendo, por favor, me deem um ok. Eu estou vendo aqui. Ela consegue ver? Eu Maravilha. Ah, então tá ótimo. Pessoal, então vamos falar hoje sobre o que de fato são tecnologias educacionais. É um tema aí bem interessante para a gente tratar nessa primeira live de 2021. Então, quem vai apresentar essa live para vocês sou eu, Alexandre Mesquita. E quem sou eu? Quem é o Alexandre Mesquita? Quem é esse cara que surgiu do nada aí, juntamente com a Carla Luxic, e vem promovendo várias lives relacionadas ao tema de educação e tecnologia, além de trazer outros temas importantíssimos que envolvem aí o processo de ensino e aprendizagem e o processo educacional, tá? Pessoal, eu sou design instrucional, especialista em treinamento e desenvolvimento. Também sou facilitador de metodologias ágeis, que são métodos que nós utilizamos para agilizar alguns processos aí, tanto educacionais quanto corporativos, pesquisador e palestrante também. Afinal de contas, olha a palestra que a gente já vai fazer aqui agora, uma palestra no formato de aula, tá ok? Também sou doutorando e mestre em tecnologias da inteligência e design digital e bacharel em tecnologias e mídias digitais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ou seja, PUC-SP. Tenho mais de 9 anos de experiência na área educacional, em planejamento, construção, acompanhamento e entrega de cursos no formato online e presencial, tanto para a área corporativa, in company, quanto também para a área acadêmica. Coloquei um pouquinho aqui sobre algumas coisas que a gente vem gerindo aí no decorrer da nossa experiência profissional, que é a capacidade de criar, gerir e multiplicar normas, cultura, políticas, procedimentos da companhia e ou instituição. Além, é claro, da gente conseguir proporcionar aí engajamento entre a equipe, na construção colaborativa de projetos. Então, a gente sempre gosta de trabalhar aí de forma colaborativa, né, Carla? Principalmente aqui na ClassMake Educação. Todas as nossas ações, elas são construídas de forma colaborativa, a gente não faz nada sozinho. Se por acaso você encontrar alguém, um gestor, um líder, alguém que fale para você que ele fez tudo sozinho, olha, fica com o pé atrás com esse cara ou com essa pessoa aí, porque ninguém faz nada sozinho. Esse é um dos princípios básicos que a gente tem. Nós sempre construímos tudo em conjunto. Até para aprender, essa pessoa teve que aprender algo com alguém para depois construir ou trazer o resultado que ela trouxe para você, e muitas das vezes ela apresenta como se tivesse construído sozinho. Não, ninguém constrói nada sozinho. Se vocês verem alguém, que eu faço tudo sozinho, pé atrás com essa pessoa, porque nós construímos as coisas de forma colaborativa, utilizamos a inteligência coletiva para chegar no nosso objetivo, e além disso, nós sempre precisamos das pessoas para construir, de fato, algo que venha atender à necessidade ali daquele contexto que nós estamos inseridos, ok? Quero lembrar para vocês também o seguinte, no ano de 2016, eu fui convidado pela coordenação ali do programa Pindorama, que é um programa de bolsas de estudos para alunos indígenas da PUC São Paulo, o qual eles me convidaram também para fazer parte com eles da coordenação ali do programa. Então, é um programa aí muito interessante, o qual vem dar oportunidade para alunos indígenas ingressarem na universidade. Para esses alunos ingressarem na universidade e conseguirem uma bolsa no programa, eles precisam fazer o vestibular, como qualquer outro aluno, tá ok? Passando no vestibular, eles conseguem aí uma bolsa de estudos
de 100% ou parcial, vai depender muito também da situação econômica aí do aluno. Então, desde 2016 aí eu faço parte do programa Pindorama, onde tenho aprendido muito também, e a gente tem feito uma estruturação bem legal, utilizando os métodos de Design Thinking e o Dragon Dream aí, para, de fato, construir sempre soluções educacionais de forma colaborativa com o pessoal, tá ok? E aí embaixo tem um pouquinho dos meus contatos. Então, dei um resuminho para vocês de quem sou eu, de quem é o Alexandre Mesquita. Vamos começar aí com o nosso tema de hoje, que é o que é tecnologia. Tecnologia, um tema que vem sendo discutido frequentemente, que está na boca da população, está na boca do povo, né, Carla, como a gente diz aí, está na boca do povo. As pessoas falam de tecnologia, é que a tecnologia desenvolvida para esse app, por exemplo, no celular, ela não funciona, porque essa tecnologia educacional aqui, ela é muito boa, nós precisamos utilizar. Mas o que de fato é tecnologia? Você já se perguntou o que é tecnologia? Vamos descobrir? Tá. A palavra em si, tecnologia, ela é formada por duas outras palavras que têm origem grega. Então, nós temos aí o técnico, que pode significar aí arte ou ofício, e nós temos aí o logia, que significa o estudo de algo. Tá. Então, nós podemos dizer que tecnologia é o conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas relativas à arte, indústria e educação. Isso aí é uma definição trazida aí do dicionário, onde ele traz essa definição para a palavra tecnologia. Então, tecnologia, nós já vemos aí que ela é o estudo da arte, o estudo da técnica. Então, a grosso modo, a gente pode falar que ela também pode ser considerada o estudo da técnica. E a tecnologia é o uso também de técnicas do conhecimento adquirido para aperfeiçoar ou facilitar um trabalho, seja com a arte, ou seja também a resolução de um problema ou a execução de uma tarefa específica. Para ilustrar um pouco para vocês o que é tecnologia, vamos imaginar o seguinte. Lá nos primórdios, lá na pré-história, por exemplo, quando o homem usava o seu próprio corpo, né, para executar algumas tarefas que ele tinha ali uma necessidade, por exemplo, se ele quisesse um local limpo para ele poder deitar, para ele poder descansar, geralmente ele usava a sua mão para limpar aquele espaço. Então ele espalhava ali algumas folhas, tirava elas do lugar, ele conseguia deitar ali, vamos supor, para tirar um cochilo. Com o passar do tempo, de repente, esse homem, ele vê ali um pedaço de madeira, uma vara ali, um pedaço de tronco que está caído. Ele chega a pegar esse tronco e, em vez de usar a sua mão para limpar aquele espaço onde ele queria descansar, ele começa a usar esse tronco, esse pedaço de vara, vamos dizer assim. E aí, com o passar do tempo, ele pega e ele vê que ele pode pegar um galho de árvore ali, onde tem outras folhas, e que fica até mais fácil dele limpar aquele local onde ele está. Vocês percebem que primeiro ele começou utilizando a mão dele para limpar, depois ele passou a utilizar uma vara ali, um pedaço de madeira que existia ali naquele local, e aí ele começa a utilizar um galho de árvore, a qual tem um formato parecido com o que hoje nós conhecemos como uma vassoura. Ou seja, ele começou a utilizar várias técnicas e ele foi aperfeiçoando essas técnicas. E aí o que acontece? Só um minutinho que... Pessoal, só um minutinho aqui que eu só preciso resolver alguma coisa, um imprevisto que aconteceu aqui. Home office, live é assim, só um minuto. Desculpa, galera, foi um problema técnico aqui. Então, ele passou a evoluir algumas técnicas para limpar o espaço. E hoje nós vemos que existe a questão da vassoura, a qual você utiliza uma vassoura para limpar um espaço ali. E, além disso, hoje nós também temos, a partir dessa invenção que veio aí atender a necessidade do homem, nós temos a invenção do aspirador de pó e até mesmo de um robô que vem limpar a casa. Ou seja, por meio de um aperfeiçoamento de uma técnica, foram criadas tecnologias a qual veio facilitar aí a vida do homem, a execução de algumas atividades que ele vem tendo aí. Tá ok?
E aí justifica, essa evolução tecnológica justifica justamente essa colocação aqui do Tecmundo de 2013, né, onde o Tecmundo diz aí que a tecnologia, pode-se dizer também que a tecnologia é o uso de técnicas e do conhecimento adquirido para aperfeiçoar ou facilitar o trabalho com a arte, a resolução de um problema ou a execução de uma tarefa em específico. Alguns exemplos de tecnologias também que a gente tem, que foram evoluindo, é o registro, né? O registro da informação, a qual ele passou primeiramente por um registro feito aí também lá na época da pré-histórica, nas paredes das cavernas. Depois foi evoluindo e foi para um papiro. Depois o papiro foi para uma argila. E aí a tecnologia foi se aperfeiçoando até chegar ao papel. Você registrava aí a informação no papel. E hoje nós temos a possibilidade de registrar essa informação no meio digital por meio de uma pequena telinha que cabe na palma da sua mão, que seria o celular, e aí outros tipos de devices digitais, como, por exemplo, o tablet e o computador. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui de tecnologias, tá ok? E por que as tecnologias foram criadas? Olha só, por que as tecnologias foram criadas? Você já parou para pensar nisso? Eu queria só interagir um pouquinho com vocês que estão aí nos assistindo e queria que vocês colocassem no chat aí do Facebook, respondessem para a gente por que as tecnologias foram criadas. Vou esperar um pouquinho vocês colocarem aí, e aí a Carla vai ler para mim daqui a pouco a resposta de vocês. Como eu sei que a gente tem um delay de uns 5 ou 10 segundos mais ou menos, certo, Carla? E aí esse delay demora um pouquinho para vocês conseguirem escutar o que eu acabei de pedir para vocês, que era para colocar aí no chat o que vocês acreditam, por que as tecnologias foram criadas. Então, enquanto a gente espera um pouquinho aí, eu já vou falar para vocês o seguinte, enquanto a gente espera esse momentinho aí, acessem o nosso canal do YouTube para terem acesso a todas as lives da Classmaker Educação. Vejam também o site da Classmaker Educação aí, para ter acesso aos nossos cursos e saber como vocês podem aprofundar o conhecimento de vocês em relação às tecnologias da inteligência e também às tecnologias educacionais, tá ok? Carla, alguém se arriscou aí para responder aí no chat? Como que tá? Por enquanto ninguém respondeu. Gente, por que as tecnologias foram criadas? Uma perguntinha simples, não existe o certo e o errado, mas eu quero saber a opinião de vocês, tá ok? Vou dar mais um tempinho, se não aparecer respostas aí, possíveis respostas, a gente dá continuidade, tá ok, Carla? Tá ok? Carla, enquanto isso, você não quer falar um pouquinho sobre o congresso que você irá participar aí no final do mês? Estou, claramente. Maravilha, Carla. Bom, pessoal, eu vou dar a resposta para vocês rapidamente, porque, pelo jeito, ninguém conseguiu.
em responder. Mas vamos lá, estamos aqui para aprender. Vamos lá. No geral, as tecnologias, elas foram criadas para atender às necessidades humanas. Então, a partir do momento em que o homem teve uma necessidade, ele começou a criar formas, maneiras e técnicas para atender a necessidade dele. E aí ele foi desenvolvendo essas técnicas, que aí até justifica, né, a palavra tecnologia, estudo das técnicas, estudo da arte, estudo do ofício, e aí eu gosto de colocar uma tradução para estudos das técnicas, porque aí essas técnicas que foram sendo estudadas resultam na tecnologia. Então, quando você vê uma tecnologia hoje, você fala assim, a tecnologia criada para esse celular, ou o celular é uma tecnologia, existe todo um estudo ali atrás desse aparato aí, que aí o transforma em tecnologia, tá ok? Então, é um aperfeiçoamento de várias técnicas, como eu falei para vocês no exemplo ali, da evolução de limpar um simples espaço, que deu aí a construção da tecnologia da vassoura, depois a tecnologia do aspirador de pó, e até mesmo hoje em dia nós temos os robozinhos que vão limpando aí toda a casa. Vamos falar agora um pouquinho sobre evoluções tecnológicas. Tá? Ó, os grandes marcos da evolução tecnológica estão relacionados às evoluções industriais e também na relação do homem com a natureza. Segundo Wilhelm Flusser, esse cara aqui que é um estudioso, ele é um filósofo maravilhoso, ele nasceu ali em Praga, viveu 32 anos aqui no Brasil, ele também escreveu diversas obras que são, assim, obras importantíssimas no contexto da tecnologia e da comunicação. Então, você que estuda a educação, você que estuda comunicação, estuda informações, estuda tecnologias, eu aconselho você ler os livros desse cara, porque ele realmente foi muito importante para a gente, e ele traz vários insights maravilhosos para a gente que trabalha na área de educação e tecnologia e na área de EdTech. Voltando aqui, segundo ele, segundo Wilhelm Flusser, a humanidade já está caminhando para a quinta revolução industrial. Tá, mas e aí, o que é a quinta revolução industrial? Até agora, a população no geral conhece mais sobre a quarta revolução industrial, certo, Carla? Vamos entender agora o que é a quinta revolução industrial segundo a ótica do Wilhelm Flusser. Só que para entender a quinta, primeiro a gente precisa ver na ótica dele qual que é a primeira, a segunda e a terceira, até chegar aí na quinta revolução industrial. Então, para Flusser, a primeira revolução industrial, ela acontece na pré-história, onde o homem utilizava o seu próprio corpo para conseguir se alimentar, para conseguir atender às suas necessidades básicas. Então, se o homem ia caçar, ele utilizava a sua própria mão, se ele ia cavar um buraco, ele utilizava a sua própria mão. Mas, a partir do momento em que o homem passa a deixar de utilizar o seu próprio corpo para a sua própria sobrevivência e utiliza ali uma vara, utiliza ali uma pedra, que, afinal de contas, antes ele pegava um animal com a mão, usava lá a boca para rasgar o animal, enfim, era na pré-história, ali na pré-história mesmo. Então, o que acontece? A partir do momento que ele começa a utilizar a madeira, um pedaço de pau, uma pedra trabalhada, lapidada, a gente fala que ele passa a utilizar ferramentas, e aí é nesse momento que acontece a primeira revolução industrial, onde o homem tem o seu primeiro momento de ruptura, que faz com que ele comece a se afastar da natureza. Porque a partir do momento que você vai criando tecnologias que vêm facilitar a execução de atividades que você vem promovendo para o autossustento, você acaba criando também barreiras que o afasta da natureza. Antes o homem tinha um contato muito mais forte com a natureza, mas isso é um tema para uma próxima live, para um outro momento, o qual também está sobre a ótica aí desse pesquisador, desse filósofo aí importantíssimo para essa área, que é o Flusser. A segunda revolução, aí sim vem a revolução da substituição das ferramentas pela máquina, onde muitas dessas ferramentas foram substituídas pelas máquinas e também você acabou ganhando uma agilidade na execução de algumas atividades
para atender às necessidades do ser humano, aí do homem. O legal aqui é que quando você fala sobre ferramentas que nós utilizamos na primeira Revolução Industrial, nós temos o homem como uma constante. Quer dizer o quê? Que o homem, ele sempre permaneceu ali como o principal, e a ferramenta a qual ele utilizava, essa era substituída. Então, nós tínhamos o homem como uma constante. E muitas das vezes essa ferramenta era substituída ou porque ela foi desgastada, ou porque ela quebrou, mas enfim, era uma ferramenta que era substituída e o homem permanecia ali como o principal meio nessa relação aí tecnológica, nessa primeira revolução. A partir do momento que a gente passa para a segunda revolução industrial, onde nós temos a substituição das ferramentas pela máquina, o homem deixa de ser constante, deixa de ser, vamos falar assim, o principal, e a máquina passa a ser a constante. Ou seja, por quê? Porque nesse momento, a máquina, ela dura mais, ela tem uma durabilidade melhor do que a do homem. Então, o homem passa a envelhecer e ele é substituído e a máquina permanece ali. Então, nós temos uma troca de papéis. Na primeira revolução, a constante era o homem. Na segunda revolução, a constante passa a ser a máquina. Ok? A constante que é substituída. Vamos lá. Na terceira revolução industrial, nós temos aí a chegada da eletricidade e dos aparelhos eletrônicos, os aparelhos movidos à eletricidade. Então, esse foi o marco da terceira revolução industrial. Na quarta revolução industrial, nós temos a chegada do computador. Então, nós temos a chegada daí dos aparatos digitais, a informação, a era da informação. A internet proporcionou para a gente aí a propagação da informação e o acesso à informação de forma rápida. Então, graças aí à quarta revolução industrial, a chegada do computador, nós hoje temos, a informação que hoje é falada aqui para vocês podem chegar no Japão aí em questão de segundos, tá ok? E aí a gente vem para a quinta revolução industrial, que está diretamente relacionada à internet das coisas, ou seja, todas as tecnologias criadas aí, que evoluíram, vamos falar assim também, na quarta revolução, elas passam por um processo de junção, ou seja, é possível você juntar todas essas tecnologias através de um único aparelho, o qual comanda isso tudo. Além disso, a quinta revolução também ela é marcada pela questão do homem-máquina, vamos chamar assim, do ciborgue, ou seja, onde você tem uma mistura, uma fusão do biológico e da tecnologia. Então, você consegue acoplar ao corpo humano objetos tecnológicos ao corpo biológico. E aí, essa é o lindo cenário da quinta revolução industrial. Aí vocês podem falar, mas Alex, geralmente o pessoal fala só de a quarta revolução industrial, até segundo esse cara aqui, ó, desse livro aqui, opa, acho que está falhando aí para vocês, apareceu. Então, a quarta revolução industrial de Klaus, eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, mas acho que é Klaus Schwab, SCHWAB. Depois a Carla joga aí para vocês no chat, para vocês entenderem melhor. Desculpa, gente, é que eu acabei não conseguindo pronunciar mesmo o nome dele. Para mim é muito difícil pronunciar o nome dele. E aí o que acontece? Ele traz as 4 revoluções industriais e Wien traz 5 revoluções industriais. O que acontece? Acontece que Flussin, ele traz uma anterior. Ele aborda a revolução pré-histórica, a qual não é abordada nessa obra aqui do Klaus, tá ok? Então, essa é a quinta revolução industrial ligada aí aos meios tecnológicos. Então, vamos fazer só um panorama geral aqui das revoluções tecnológicas que estão associadas às revoluções industriais, que são evoluções aí marcantes. Então, na primeira, nós temos aí a pré-história, onde o homem passa a utilizar ferramentas como extensão do corpo. Na segunda, nós vemos a ferramenta a máquina sendo criada e substituindo a ferramenta. Depois nós temos a substituição da máquina por aparelhos eletrônicos, que antes, na segunda, as máquinas eram a vapor.
Na quarta revolução, nós vemos aí o digital surgindo, o computador, a informação em tempo real, graças aí à internet também. E na quinta, nós temos a fusão das novas tecnologias, inclusive o biológico com o humano. Esses pedacinhos pretos aqui que vocês estão vendo na imagem são as legendas das referências bibliográficas de onde eu tirei essas imagens, tá ok? Lembrando para vocês que a gente fez uma live com a Ana Melchert, onde nós vimos a importância de vocês, ao montarem uma apresentação para os seus alunos, ao fazer qualquer tipo de trabalho ao qual será divulgado, a utilizar imagens que vocês venham referenciar essas imagens. Então, as imagens aqui vocês vão ver aí que elas também estão sendo referenciadas. Estou fazendo a lição de casa direitinho, a qual a Ana passou aí para a gente na live sobre iconografia. Se você não viu essa live, é só você acessar o nosso canal do YouTube e ali você pode conferir tudo que rolou nessa live, tá ok? Então, trazendo uma reflexão aqui, a evolução da tecnologia se confunde com o progresso do próprio homem. Em outras palavras, quando os povos primitivos começaram a transformar pedras em lâminas para cortar a madeira e caçar animais, eles já estavam conseguindo realizar avanços tecnológicos. Essa reflexão aí que eu tirei do pessoal do Tecmundo aí, 2013, tá ok? Então, tecnologias, estudo da arte, ofício ou estudo das técnicas, e a técnica é um método, a forma que a gente utiliza para executar aí determinadas ações. Agora que entendemos o que é tecnologia, vamos ver um pouquinho a definição do que é educação. Tá? Educação, ato ou processo de educar, processo que visa ao desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano. Prestem atenção nesse pedacinho. Processo que visa ao desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano, através da aplicação de métodos próprios, com o intuito de assegurar a integração social e a formação da cidadania. Entre os pilares da educação aqui, eu destaco 2 para vocês hoje. Então, eu quero destacar o pilar da educação relacionada ao conhecimento, que é o acesso à informação, e também o da... Cadê aqui? E também o pilar educacional, que está diretamente relacionado ao comportamento do indivíduo. Diretamente linkado às regras sociais aí do ser humano. Só um pouquinho para vocês o que são regras. Então, no geral, as regras servem para organizar, nomear responsáveis e garantir direitos e punir culpados. As regras mais importantes que a gente tem na nossa sociedade aí são as leis. Continuando puxando esse gancho da educação, a educação, nós temos aí na educação um processo de ensino e aprendizagem e um processo educativo. Na educação, nós temos aí também as características de instrução e educativa. Aqui, eu preciso falar para vocês sobre qual que é a diferença de instrução e educação, porque muitas das vezes a gente confunde um processo instrucional com um processo educativo. E na instrução, a gente tem um processo aí de ensino e aprendizagem, mas esse processo, ele segue apenas a transferência de conhecimento. Então, quando a gente fala sobre um processo instrucional, a qual também faz parte da educação, mas quando ele está isolado, que ele é só instrução, ele apenas transfere uma informação, ele transfere um conhecimento. E quando a gente fala sobre um processo educacional, ele vai muito além. Além de transferir um processo de ensino e aprendizagem, além de transferir uma informação, ele também traz para vocês um cunho moral, um conhecimento sobre as bases da regra moral. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês sobre algo que é apenas uma instrução e algo que, de fato, é um processo educacional. Por exemplo, um pai
ele senta com o seu filho para conversar e explica para o seu filho que, ao cometer um ato de bullying contra um coleguinha dele, por ele ser mais fortinho, então, por ele ser gordinho, vamos chamar assim, ele está cometendo, ele está provocando nesse colega dele. Peraí, deixa eu reformular a questão que agora me deu um branquinho aqui, pessoal. Então, quando um pai ele pega o filho e ele explica para o filho assim, ó, filho, você não pode chamar o seu colega de gordinho, não pode provocar bullying contra ele, porque a partir do momento que você faz isso, você pode frustrar o seu coleguinha, além, é claro, de você ganhar um novo inimigo, porque ele vai ficar com raiva de você. E uma outra coisa, se fosse com você, você iria gostar de sofrer esse tipo de constrangimento? Então, vocês veem aí que o pai, ele apenas não falou para o filho, não apenas ensinou para o filho o seguinte, ó, você não pode xingar o seu colega, porque isso é bullying. Não, ele não apenas transferiu um conhecimento, ele transferiu um conhecimento, falou para o filho por que ele não poderia xingar esse colega, por que ele não poderia cometer um ato de bullying contra esse colega dele, e ele também trouxe um cunho moral. Ele trouxe um argumento a qual falou o porquê e defendeu essa situação. Então, ele não apenas transferiu um conhecimento, ele também trouxe um contexto social a qual ele não poderia fazer esse ato contra o colega dele. Diferente, por exemplo, de um professor de geografia, quando ele chega e vai falar sobre, por exemplo, os montes lá no Himalaia, e ele diz que o monte mais famoso do Himalaia, por exemplo, tem 250 quilômetros de extensão, e para se escalar você demora cerca de 1 hora. Ou seja, ele não trouxe nenhum cunho moral, ele não trouxe nenhuma justificativa, ele apenas trouxe uma informação e fez uma transferência dessa informação. Então, instrução, você apenas transfere uma informação, e educação, você transfere uma informação, mas você tem como base aí também um conhecimento moral por trás disso, uma regra moral. Tá. Vimos o que são tecnologias, conseguimos definir o que são tecnologias, entendemos o que é educação, e agora vem a grande pergunta: o que são tecnologias educacionais? Você já se perguntou o que são tecnologias educacionais? Eu ia dar um tempinho para vocês refletirem, mas eu vou dar continuidade aqui, tá bom? Então, as tecnologias educacionais são todas as tecnologias utilizadas no processo educativo. Então, todas as tecnologias utilizadas no processo educativo, elas podem ser consideradas tecnologias educacionais. A partir do momento que nós, por exemplo, temos aí, é claro, existem tecnologias que elas já são criadas com a finalidade de ser utilizadas como tecnologias educacionais, como, por exemplo, um livro didático. Quando você cria um livro didático, você já coloca ali, já pensa nesse livro para ser construído com um fim educacional. Mas também existem outros livros a quais eles vêm trazer só informações ou dados, a qual você pode trabalhar esses dados também para que esses dados sejam dados educacionais. No contexto geral, toda a tecnologia que você utiliza ela com uma finalidade educacional, ela pode ser considerada uma tecnologia educacional. Principalmente um joguinho que a gente de vez em quando utiliza aqui, de vez em quando não, que nós utilizamos e ensinamos também os educadores a utilizarem, que é o Minecraft. Aparentemente, ele foi criado para ser um jogo de construção de mundos, e ele teria como objetivo entreter as pessoas. Mas dependendo de como o educador utiliza esse jogo, ele pode ser utilizado como uma tecnologia educacional. A exemplo disso, nós temos a nossa querida amiga Carla, que chegou a utilizar esse jogo do Minecraft, que foi criado, né, voltado para o entretenimento, mas ela conseguiu utilizar ele aí para um cenário educacional. Carla, vou pedir novamente sua intervenção para que o pessoal saiba como foi que você utilizou um game que até então todos julgavam ser apenas utilizado para entretenimento, e de repente você conseguiu utilizar essa ferramenta aí, essa tecnologia, para o cunho educacional. Como foi que você fez isso e em qual projeto?
Eu comecei a mexer com Minecraft, né? Eu sempre gostei muito de jogos digitais, né? De games. E eu comecei a mexer com Minecraft em 2009, né? E dentro do Minecraft eu fui aprendendo algumas coisas, o meu filho foi me ensinando, eu fui ver porque que ele gostava tanto e comecei a fazer algumas pesquisas sobre os games, né? Os jogos digitais na educação. E aí, através dele, eu comecei a estudar um pouquinho sobre a construção de mundos virtuais, né? Quais eram os tipos de aprendizagem envolvido quando a gente fala em uma educação baseada em games, né, como a gente fala, e como que poderiam ser desenvolvidas as habilidades e competências, né, da educação contemporânea. Então, em cima disso, foi desenvolvido um projeto aí inspirado pelo Block by Block da Mojang, que fala sobre a reconstrução de áreas urbanas. E aí, em 2015, enfim, aconteceu aquela situação toda, aquele desastre ambiental, né, que foi no estado de Minas Gerais, com o rompimento da barragem da Samarco, e aquilo veio de encontro justamente à proposta do projeto, né, a reconstrução virtual de espaços urbanos. Então, com aquilo, eu abri um projeto da Classmaker, né, desculpa, da Classmaker não, eu abri um projeto e comecei a trabalhar com Minecraft na reconstrução da cidade, né. Aconteceu ao longo de 4 anos, porque era a cidade toda, então realmente era bastante coisa para poder fazer. Terminou aí em 2019, que foi quando eu finalizei o mestrado, e ele foi o objeto de estudo, né? Ele fez parte da minha dissertação de mestrado. Inclusive, essa semana vai estar saindo um livro, vai ser lançado um livro aí na Amazon, falando justamente sobre o uso do Minecraft na educação, através de desenvolvimento de competências e habilidades do século XXI, falando sobre a cocriação virtual da cidade de Mariana, em Minas Gerais. Então, essa semana, aí o livro também já vai estar disponível, né? Vai ser em formato digital, já vai estar disponível pela Amazon. Então, lá eu vou estar abordando todos os tipos de aprendizagem, vou estar explicando como que acontece o projeto, como que a gente gerencia um projeto desse tipo e como que a gente trabalha com os tipos de aprendizagem e as metodologias envolvidas. E vou estar falando também sobre o Minecraft, né? Maravilha. Vocês viram que ela só não apenas utilizou a tecnologia, como ela também trouxe um sentido moral, que era reconstruir, resgatar a memória, fazer todo um contexto educacional na utilização do Minecraft. Lembrando para vocês também que existem outras ferramentas e outras tecnologias que podem ser utilizadas com a finalidade educacional, e elas não precisam ser tecnologias digitais. Até agora a gente viu a evolução tecnológica como foi, e até a primeira revolução ali, eu não falo para vocês sobre tecnologias digitais, até a terceira revolução. Eu falo de tecnologias digitais a partir da quarta. Então, muitas das vezes as pessoas confundem e pensam que tecnologias, elas estão envolvidas somente na questão digital ou na questão que envolve aparatos eletrônicos ou até mesmo apenas o uso do computador, do celular, enfim, do meio digital. Mas não, as tecnologias, elas também vêm antes do meio digital. Então, uma cadeira é uma tecnologia. E isso é importante de deixar claro para vocês. Então, a partir do momento que você consegue, educador, utilizar uma cadeira com uma finalidade educacional para criar uma situação ali de aprendizagem, você está utilizando uma tecnologia educacional. Porque você deu uma finalidade educacional para ela, ok? Você pode, nós consideramos que você, de fato, transformou aquela tecnologia que antes não era considerada uma tecnologia educacional, você conseguiu transformá-la em uma tecnologia educacional para a sua aula ali. Ok? E é claro, existem as que foram, como eu falei anteriormente, aquelas que foram criadas especificamente com essa finalidade. Então, aqui nós temos aqui novamente alguns exemplos das tecnologias que elas foram evoluindo, eu retomo elas para vocês. Aqui sobre o jogo, a qual a Carla já falou aqui na imagem no cantinho, a realidade virtual, a realidade aumentada, que você pode utilizar essa tecnologia tanto como um grau instrucional, onde você só passa uma ferramenta, um conhecimento, ou você pode utilizar também essa tecnologia voltada para a educação, onde além de você ensinar a simular uma situação, você também pode colocar ali um momento, uma situação moral, para que o aluno venha ter, de fato, uma aprendizagem, aí, numa situação de educação.
Bom, eu gostaria aqui de encerrar esse contexto que eu trouxe para vocês, porque a gente encerrando aqui, a Carla e eu vamos abrir um pouquinho, vamos ter uma discussão. Se vocês tiverem perguntas, vocês também podem colocar no chat. Mas eu gostaria de finalizar aqui para vocês esse contexto, onde a gente fala o que de fato são tecnologias educacionais, com uma citação de um professor chamado Sérgio. Carla, você consegue falar esse sobrenome aqui dele, que eu acredito que ele está voltado um pouquinho para o polonês, para o russo? Sérgio Kizajkowski. Kizajkowski. Nosso Brasil é maravilhoso. Então, o Sérgio Kizajkowski Júnior, ele é um professor da Universidade Positivo, e ele diz o seguinte, que mesmo sendo inegável que a tecnologia foi vital para uma evolução da humanidade, é necessário sempre mencionar que esta não é neutra e que nem todos os avanços tecnológicos redundaram em benefícios para toda a humanidade. Então, é uma reflexão que eu gostaria de deixar para vocês aí, finalizando aqui esse conteúdo que a gente trouxe, que, de fato, todas as tecnologias, elas não trouxeram, nem todas trouxeram benefícios para a humanidade, mas cabe à humanidade saber como vai utilizar essa tecnologia. Então, é a forma que eu decido o que eu vou fazer ao utilizar essa tecnologia, se eu vou usar ela para um bem específico, para um bem maior, ou se eu vou utilizar ela, muitas das vezes, para agredir ou até mesmo prejudicar o meu próximo. O ideal é que todas as tecnologias sejam utilizadas para o bem do próximo, né? A melhoria contínua. Aqui eu trago para vocês as referências bibliográficas, a qual foram estudadas e foram citadas aí no decorrer desse conteúdo que eu trouxe. E o meu muito obrigado a todos vocês por terem acompanhado a gente nessa live. Cara, agora vamos abrir aí para discussão. Se o pessoal quiser complementar, fazer perguntas, fiquem à vontade. Carla também, se quiser complementar, falar um pouquinho sobre essa questão das tecnologias educacionais e um dos motivos por que a gente decidiu falar sobre isso nessa primeira live do ano. Essa live é importante porque ela vem de encontro, né, justamente aos anseios daquilo que está se vivendo, daquilo que se viveu, né, em 2020. Então, agora a gente está com tecnologias aí, lembrando que a gente sabe que as tecnologias são uma ferramenta, né, de empoderamento do educador. Porém, aquilo que a gente sempre fala aqui, que é muito importante, a gente tem que saber trabalhar com elas. Então, se nós não tivermos uma preparação e não soubermos trabalhar com elas, realmente o professor ele fica numa situação complicada, né? Enfim, dado ao público que a gente atende, que a gente fala aí o público que a partir da década de 80, que são os nativos digitais, entre a geração Z, que a partir de 1997, então veja, esses são os nossos alunos. Então, a gente não consegue estar segurando esses alunos numa sala de aula, passando o conteúdo e conseguindo que eles interajam nessa aula, né? Então, essa é uma das grandes dificuldades. Então, isso é algo que tem que ser bastante ponderado, precisa de formação, precisa de capacitação, o professor precisa aprender a lidar com isso, ele precisa ter um suporte, né? E agora, com o ensino híbrido, em 2021, a gente sabe que a situação que a gente já estava caminhando para ela, agora ela já é efetiva, né? Ela já aconteceu, ela já é um fato. Então, a gente precisa agora começar a prestar atenção como que vai ser feito tudo isso, como que vai ser lidado, né, com essa situação. A gente já sabe a resposta, né? O que está faltando para a gente são algumas questões, como infraestrutura adequada da escola, formação dos educadores, que é uma das coisas assim mais comentadas, né, com relação às pesquisas que são realizadas. Mais de 50%, na verdade 67% dos educadores dizem que já usam alguma tecnologia em sala de aula, mas aquela tecnologia que ele usa é algo bem simples que ele utiliza no dia a dia, mais do que aquilo ele não consegue evoluir. Então ele já tem aí algumas dificuldades, né, que são enfrentadas com relação a isso. Então, é importante a gente ver como que fica essa questão da atualização, da capacitação desse educador. Maravilha. Gente, eu queria pedir desculpa para o Benê Moreno, porque aqui ele colocou, estou vendo no chat agora, ele está falando que ele respondeu, e ele está falando aqui em relação às tecnologias, que ela se modifica e desenvolve de acordo com a época. Isto é,
na mesma velocidade. Realmente, de fato, Benê, as tecnologias também elas se modificam, se desenvolvem de acordo com a época. Então, cada vez mais a gente vai desenvolvendo as tecnologias. Isso também vale para as tecnologias educacionais, a qual, no início, quando você tem a primeira sala de aula, vocês têm ali uma lousa, a qual é utilizada uma finalidade educacional para repassar o conhecimento, a informação. Depois disso, nós tivemos a lousa eletrônica. Hoje nós temos a questão também do ensino híbrido. Nós temos plataformas educacionais também aí utilizadas para o ensino à distância. Então, conforme a gente foi evoluindo na época, as tecnologias também elas foram evoluindo. E cabe ao educador não ficar estacionado nesse momento aí também. Cabe a nós, enquanto educador, também procurar se apoderar das novas tecnologias digitais, das novas tecnologias da informação, a qual também podem ser utilizadas em sala de aula e a qual os nossos alunos já vêm fazendo uso dessas, ok? Quem quiser, de repente, aí uma super aula em relação à questão de como você pode utilizar algumas ferramentas no meio educacional, é só ver também a nossa live que a gente fez com a Maria Parlato, que ali ela fez sobre aprendizagem criativa, e ela utilizou bastante objetos, que até então as pessoas acreditavam ser objetos inúteis, mas a partir de objetos que você poderia reciclar, e você poderia também fazer uma aprendizagem criativa por meio desses objetos, que eles acabaram se transformando aí em tecnologias educacionais, principalmente no processo de aprendizagem criativa. É só acessar ali no YouTube também o canal da Classmaker Educação e ver ali a live que a Maria Parlato fez com a gente sobre aprendizagem criativa, onde ela usou vários objetos, várias técnicas aí para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Além disso, também tem o curso da Maria Parlato, que vocês podem entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem que a gente tiver interesse de fazer o curso dela. E um dos principais motivos que a gente buscou apresentar para vocês nessa primeira live do ano aí, esse tema sobre o que de fato são tecnologias educacionais, é de fato esclarecer para você, educador, o que são as tecnologias e como que você pode utilizar essas tecnologias na educação. Então, é bom você ter ciência do que há por trás da palavra tecnologia educacional. Então, hoje nós vimos aí todo o aparato, toda a sustentação, toda a evolução que há por trás desse termo, tecnologias educacionais. Certo? Bom, deixa eu ver aqui que horas são. São 10 horas. Geralmente as nossas lives elas vão às 10h15 e muitas das vezes demoram um tempo um pouquinho mais, mas hoje é a primeira live do ano, a gente trouxe um conteúdo aí bem objetivo para vocês, para que vocês possam pensar, refletir e se desenvolverem cada vez mais na área educacional, na área de EdTech, Educação e Tecnologia. Quer aperfeiçoar seu conhecimento? Acesse aí o site da Classmaker Educação em www.classmaker.com.br e veja lá os cursos que nós temos disponíveis para vocês aperfeiçoarem e aprofundarem o seu conhecimento. Além disso, se vocês quiserem que a gente traga algum tema que vocês falam, nossa, eu queria muito saber sobre isso, queria muito saber sobre aquilo, que está relacionado à educação e tecnologia, ou alguma outra coisa que você acredita que também está relacionada a essa temática, manda uma mensagem para a gente, que a gente procura um especialista, ou se não, se for o caso, nós mesmos estudamos, certo, Carla? E nós mesmos trazemos esse conteúdo para vocês. Tá ok? Carla, quer falar mais alguma coisa? Quer passar as lives que vamos ter, que já estão programadas até o final do mês de fevereiro? Isso, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Meu microfone aqui, eu não estou... Pensei que ele estava fechado e não estava. Bom, eu vou até te passar perguntar, aqui. cadê o seu fone? Então, o meu fone ele teve um probleminha técnico, então estamos sem fone. Eu estou com os fones de ouvido do celular. Okay. Bom, vamos lá então. No dia 13 de janeiro, vamos ter uma live com a Graça Graúna, falando sobre literatura indígena. No dia 20 de janeiro, vamos ter a live também com a doutora Lilian Papis, falando sobre os principais distúrbios da comunicação em crianças. No dia 27 de janeiro, vamos estar com Elis Merlin, falando sobre educação digital e o uso dos memes.
Na segunda-feira, dia 1º de fevereiro, a doutora Márcia Barreira, ela volta com uma live para a gente estar falando sobre o TDAH. Ela vai falar sobre disgrafia e descalculia com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E nós temos amanhã aquele curso de gamificação com o Igor Arnaldo, que é o segundo curso, ok? E no dia 25 de janeiro também vamos estar aqui com o Igor, complementando o primeiro curso que ele deu para vocês, a aula 1, que falava sobre as narrativas de jogos. E no dia 2 de fevereiro, o Igor volta para a terceira e última parte, ou seja, à noite vai ser pelo YouTube, com um curso. Lembrando que vocês precisam se inscrever para fazer o curso, tá? Que aí vocês vão receber os certificados, ok? Tem que assistir os 3, tá, gente? Não dá para assistir um só. Maravilha. Gente, é isso. Ficamos por aqui. Agradeço a vocês aí por terem assistido a nossa live. Quem não assistiu ela toda em tempo real e quiser ver desde o começo, a partir dessa semana ela estará disponível ali no nosso canal do YouTube. Acesse a nossa rádio Classmaker Educação também para continuar por dentro de novidades tecnológicas relacionadas à educação aí. E, bom, um tchau. Obrigadão, Carla, pela sua presença. Obrigadão pelo convite. E bora lá. Vamos para os próximos desafios. Bom, muito obrigada, gente, por vocês terem estado aqui com a gente. A gente já está terminando um pouquinho só mais cedo, já é a primeira live. Mas a gente, lógico, a gente gosta que vocês interajam para a gente poder também estar trocando informações, enfim, estar construindo conhecimento, né? Esse é o nosso principal objetivo. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, gente, e nós vamos ficando por aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.